Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. No vídeo de hoje, vamos estudar a dispensação da lei. Como você já sabe, existem 7 dispensações, nós estamos na 5ª dispensação, e se você não viu as outras, corre logo e assista para poder ficar por dentro do assunto. Neste vídeo seremos muito objetivos. O nosso texto áureo é o Evangelho de João, no capítulo 1 e verso 17, que diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Neste vídeo você vai aprender sobre a duração desta dispensação, onde quando terminou, você vai saber que Deus se revelou no Monte Sinai, que existe a descendência espiritual e natural. Você vai aprender também que existe um propósito divino e as obrigações humanas, entender a natureza da lei, saber que existe 3 propósitos da lei, saber que Deus tem propósitos com Israel. A dispensação da lei durou aproximadamente 1430 anos, e os estudiosos falam que é desde o êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. Esta dispensação dependia da palavra de juramento a Abraão. O primeiro passo fundamental foi Deus ter se revelado a Israel através de Moisés, no Monte Sinai, na aliança mosaica. Vou deixar aqui para vocês as referências aí, depois vocês leem com calma. Êxodo capítulo 19 até o capítulo 32. Ao ler estas passagens, você vai notar que Deus não tratava Israel como filhos de Abraão, mas como a casa de Jacó, os filhos de Israel. Vamos ler esta referência, para ficar mais claro o nosso ponto aqui. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Observou o texto? Segundo os estudiosos, a descendência de Abraão era de 2 qualidades, uma espiritual e a outra natural. Este ponto é importante. Observe agora que existe um propósito divino e o lado humano. Vamos falar brevemente sobre o propósito divino. Neste caso, temos o fato de Israel ser uma propriedade peculiar, é o que afirma Êxodo no capítulo 19 verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha. Um segundo ponto seria o fato de Israel ser um reino de sacerdote. Vamos ler Êxodo no capítulo 19 verso 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas, e dentro desta citação, Deus queria fazer de Israel uma nação santa. Bem, agora vamos falar do lado humano. Neste caso, amigos, temos as obrigações, e sobre isso destaco os mandamentos, os estatutos, e as instruções religiosas. Resumindo, isso seria a lei moral, a lei civil, e a lei cerimonial. É interessante falar que, nesta aliança existia uma natureza. Esta dispensação da lei, que estamos estudando, era o caminho da vida e não o caminho para a vida. Vamos ler um texto para entender melhor. Fica no livro do Salmo 1 e verso 2, que diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quando estudamos esta 5ª dispensação, encontramos 3 propósitos da lei. O primeiro é proibir o pecado. Vamos ler uma referência na carta aos Galatas, no capítulo 13 verso 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. O segundo propósito é expor o pecado. Esta informação pode ser vista na carta aos Romanos no capítulo 13 verso 20, que diz: é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O terceiro propósito é conduzir os homens para Cristo. Basicamente a ideia aqui é, a lei finalizou o objetivo de trazer os homens ao Messias. Logo a lei perdeu o fôlego para agir. Vamos ler na carta aos Galatas no capítulo 13 verso 25, que diz: agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Nesta 5ª dispensação da lei, é afirmado que a lei é exclusivamente judaica, é um sinal entre Yahvé e Israel. Vamos ler o texto a seguir. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santificar. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo.
Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Logo, por exemplo, o sábado é para Israel, e não para a igreja. E pasmem, este texto que acabamos de falar, refuta totalmente o argumento da igreja adventista, que ensina que se deve guardar o sábado. Por fim, quero destacar que Deus tem um propósito para com Israel. Primeiramente, é dos judeus que viria o rei absoluto. Segundo, Israel seria um sacerdote. Israel foi escolhido para presenciar e receber a glória do Eterno. Israel recebeu, preservou e transmitiu a palavra de Deus. Foi instrumento de juízo. Israel deveria mostrar a misericórdia de Deus. Se você gostou deste vídeo, se inscreva e deixe sua opinião.